Bom dia, meus amores. Vamos iniciar, mais uma aula, hoje língua portuguesa, onde eu vou fazer a correção, das atividades que ficaram para vocês realizarem. Então, a atividade, começava na página 62, que era encontro com a língua. E vocês iam fazer a releitura, desses trechos extraídos do texto que vocês estudaram na aula anterior, quem mexeu na minha mochila. E vocês iam responder às questões relacionadas a esse trecho, a esses trechos do texto. E na letra A, era a seguinte questão: que nome damos ao sinal de pontuação circulado nos trechos? Então, em cada trecho, tinha um sinal circulado em azul. Então, o nome desse sinal aí é reticências, A gente costuma chamar 3 pontos, mas não é o nome do sinal, É reticências, certo? B. Qual efeito você entende que ele causou nas frases em que foi utilizado, Na verdade, a reticências, ela transmite, as emoções através da fala, dos personagens do que a gente tá lendo. Então, ela realça, essas emoções dos personagens, além de dar a ideia também, de que houve uma interrupção da fala, e que há continuidade do pensamento, Então, é isso. Na questão 3, questão 2, leia agora outro trecho em que essa pontuação aparece. Aí, o trecho é: que cara é essa, Pedro? Sua classe ganhou o campeonato da escola. Aí tem as reticências, Eu é que não sei se vou perder uma amiga, professora. Então, essa era a questão 2 que ele pedia para ler novamente, em que essa pontuação aparecia. Na questão 3, complete a frase. Aí, a gente tinha a palavra arrependimento, dúvida e timidez. E dizia assim: nesse caso, as reticências nos levam a compreender que ocorreu continuidade no pensamento do personagem. Pedro, mais que sua fala, foi interrompida por um momento, o que ajuda o leitor a compreender o sentimento do personagem na situação, que era de... Aí você ia completar aí com a palavra arrependimento, que foi o sentimento que ele sentiu, Aí, logo abaixo, tinha esse trechinho explicando, quais são as situações que se usa esse sinal de pontuação, a reticência, Que é para marcar uma interrupção da frase, para marcar interrupções provocadas por sentimentos de quem pronuncia a frase, indicar que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor, realçar, destacar uma palavra ou expressão. Então, é utilizado nesses seguintes contextos, Aí, seguindo, a questão 4, transcreva do texto uma frase para cada situação de uso das reticências. Então, você ia transcrever do texto, Você ia retirar do texto. Marcar interrupção causada por um sentimento de dúvida. Aí você poderia colocar essa, que tem como sugestão aqui. Sei não. Aí, a reticências. Tenho que pensar, Isso é retirada do texto que vocês leram, E para realçar, vocês poderiam ter tirado a frase: eu sei que foi mal. Aí, reticências. Desculpa. E reticências de novo, porque dava continuidade no pensamento do leitor, Então, essas são as sugestões. A primeira, que é para marcar uma interrupção causada por um sentimento de dúvida, que é sei não, tenho que pensar. E a outra é eu sei que foi mal, desculpa. E agora, na questão 5, vocês iam trabalhar a questão do pronome demonstrativo, que o próprio nome diz, São palavras que demonstram algo, Aí dizer assim na questão 5, releia os 2 parágrafos do texto e observe as palavras destacadas. Tanta gente na quadra, o barulho da decisão do campeonato da escola, sua classe na decisão. Tudo tornava mais difícil encontrar quem teria feito aquilo.
o bilhete. Onde estava o bilhete? Logo, Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Ah, se eu pego quem fez isso, falou em voz alta, sem se preocupar se seria ouvida, pois, com todo aquele barulho, quem poderia escutá-la? Aí você ia responder, letra A. As palavras destacadas se referem, aliás, referem-se, que são essas que foram circuladas, né? Que é aquilo e isso. Essas palavras, elas indicam, elas se destacam, elas se referem a quem? A pessoa que mexeu na mochila de Bia, ao bilhete que Duda escreveu a Bia, ou a violação feita à mochila de Bia. Então, é a violação feita à mochila de Bia. Porque, ó, aquilo, o bilhete, então, eu estava se referindo a quem mexeu, né? E isso que está demonstrando o que foi feito. Então, seria aí a última alternativa. B. Leia as frases e escreva abaixo deles a palavra a qual os termos destacados se referem. É este o bilhete que você está procurando? É este o bilhete que você está procurando, né? Então, aí, este, que é a palavra que está em destaque em negrito, está se referindo ao bilhete. Então, você tinha que responder aí, bilhete. Segundo pontinho. Fui eu quem abri essa mochila que você está segurando. Então, essa, que é o pronome demonstrativo, está se referindo à mochila. Então, você responderia aí, mochila. E o último pontinho. Você viu o gol que aquele menino fez? Então, aquele está se referindo ao menino, né? Então, no primeiro pontinho, este era referente ao bilhete. No segundo pontinho, essa era referente à mochila. E no terceiro pontinho, aquele era referente ao menino. Então, essas eram as respostas. C. Os termos destacados, que são esses que a gente leu, este, essa e aquele, né? Eles substituem um nome na frase, eles estão substituindo um nome. Eles estão indicando a posição de algo em relação a quem fala ou indicam a qualidade do substantivo. Então, seria a questão do meio aí. Indicam a posição de algo em relação a quem fala. Que eu expliquei na aula anterior, né? Que quando eu digo este, é porque está próximo de mim. Quando eu digo esse, é porque está distante, né? A mesma coisa com aquele, é porque está distante de mim, de quem eu estou falando, com quem eu estou falando. Então, seria aí a alternativa do meio. Na aula, né, eu também expliquei para vocês, na aula anterior, a página 65, né, onde eu disse a vocês que os pronomes demonstrativos, eles podem variar em número, que é se é no singular ou no plural, e em gênero, se é no feminino ou no masculino, né? E expliquei para vocês essa tabela aí, que, por exemplo, no masculino, no singular, nós temos os pronomes demonstrativos este, esse e aquele. E no plural, no masculino, nós temos estes, esses e aqueles. E temos no feminino, esta, essa e aquela. E no plural, né? Estas, essas e aquelas. São os pronomes variáveis. E temos os invariáveis também, aqueles que não variam em número nem gênero, que é o isto, o isso e aquilo, que é usado tanto no singular como no plural, feminino ou masculino. Eles não variam, eles não se modificam, né? E dando continuidade, né, à correção, ficou para vocês lerem aí o texto preparativos e responder as questões que ia do 1 ao 8, né? Na questão 1, dizer assim, no primeiro parágrafo, quais são os adjetivos que descrevem como Bruna sentiu-se ao acordar? Lembrando que adjetivos são características, né? Qualidades ou defeitos, né? Então, os adjetivos aí que foram dados a Bruna e ao sentimento que ela tem, eram os adjetivos de curiosa e nervosa. Então, seriam esses dois adjetivos, né, que Bruna tem, que ela sentiu, né, que ela era uma pessoa curiosa e nervosa. 2.
quais eram os únicos desejos de Bruna naquela manhã. Então, ela queria voltar para a sua velha escola e reencontrar suas amigas e abraçá-las. 3. Esses desejos se realizaram e por quê? Então, não se realizaram, né? Porque ela e sua irmã passariam a estudar em uma escola nova. Então, por isso, não seria possível, né? 4. A irmã de Bruna, Mônica, sentia-se como ela naquela manhã? Explique sua resposta. Então, não. Por quê? Ao contrário de Bruna, Mônica estava animadíssima com a ideia de ir para o 6º ano em uma escola nova. Então, ela já estava com um sentimento de entusiasmo, né? Ela estava muito, como é que eu posso dizer, ansiosa para poder ir para uma nova escola e cursar o 6º ano, né? Então, ela tinha um sentimento contrário ao de Bruna. 5. Você já teve de enfrentar uma situação de mudança que causasse preocupação? Em caso afirmativo, qual? Né? Então, vocês podem aí, poderiam aí colocar uma experiência de vocês. Então, vocês iam registrar aí, né, algum momento da sua vida que você teve que mudar, que teve uma mudança na sua vida, né, que foi novo para você e que você se sentiu, né, preocupado, se ia dar certo, se não ia. Então, você ia contar aí se você já teve que enfrentar, né, uma situação de mudança. Então, alguns de vocês, né, da turma, tiveram uma mudança de professora, por exemplo, esse ano, né? Então, como vocês se sentiram, né? E os que já eram, né, meus alunos, né? Que outra situação? Então, aí era muito pessoal, você ia contar uma situação que você quisesse, que não era necessariamente no contexto escolar, podia ser no contexto familiar, da sua rua, e assim por diante. Então, era pessoal, eu não posso aqui dizer quem acertou ou quem errou, porque era uma questão pessoal. E na 6, você acha que mudanças podem trazer preocupações? Você acha que quando a gente precisa mudar, pode se sentir preocupações? Aí você ia explicar por quê. Então, aqui também era uma questão de cunho pessoal, né? Era uma resposta pessoal. Você ia dar aí a sua opinião. 7. Releia esse trecho extraído do texto. Mônica puxou prosa. Que cara é esta, Bruna? Engoliu uma tigela inteirinha de aveia grudenta? Não engoli coisíssima nenhuma, só acho graça com você. Por quê? Medo da nova escola? Não é bem medo, mas um baita nervoso. Não sei com quem vou trombar, falar, brincar. Não sei o jeito das novas colegas, a cara da nova professora e mais 1000 coisinhas. Explique o efeito causado pelo uso das reticências na primeira e na segunda vez em que elas são usadas nesse trecho na fala de Bruna. Então, o primeiro trecho não é bem medo, aí reticências, né? Então, aí as reticências, elas marcam uma interrupção na fala da personagem provocada pelo sentimento, por seus sentimentos, né? E nos trazem a ideia de continuidade do seu pensamento, porque ela diz assim, não é bem medo, e ficou pensando como ela poderia responder à irmã, né? Para explicar a ela que não era bem medo. Então, era isso aí, você ia responder com suas palavras, mas dentro desse contexto, né? Que era a ideia de transmitir pra gente os sentimentos, né? Provocados da personagem. Não sei com quem vou trombar, falar, brincar. Então, essa reticência aí, elas trazem, né, a ideia de incompletude na frase, ou seja, a frase não foi completada, né? Cabendo ao leitor imaginar outras coisas que podem acontecer com Bruna na escola. Então, ela diz, não sei com quem vou trombar, brincar, falar, aí reticências. Então, dá aí a oportunidade do leitor, a pessoa que está lendo, né, o texto, imaginar o que mais poderia acontecer com Bruna. Então, seria essa a resposta. 8. O que você leu faz uso de expressões informais, que são empregadas geralmente na fala, quando conversamos com alguém. Muitas dessas expressões são reconhecidas como gírias.
Então, são expressões que a gente usa na nossa fala, porque na escrita nós temos que escrever corretamente, né? Mas a fala tem essas mudanças de acordo com o espaço, né? Onde a pessoa vive, com o contexto social que ela vive, né? Então, é isso. Então, diz assim, letra A. Nas frases retiradas do texto, substitua as expressões informais, destacadas por expressões mais formais, ou seja, a forma mais comum de se escrever, né? Porque a gente não pode dizer a forma certa ou errada, porque não existe certo ou errado na fala, né? Porque, como a gente comentou, né? O nosso país, ele é cheio de culturas diferentes, expressões diferentes, gírias, né? Porque nós somos um país miscigenado. Não sei com quem vou trombar, falar, brincar. Então, trombar aí, que é uma gíria, né? Uma expressão popular, uma expressão informal, que a gente não vai usar essa palavra no lugar que precisa de formalidade e pessoas que necessitam de formalidade, né? Então, aí a gente poderia substituir como encontrar, me deparar, né? Então, a gente poderia aí substituir trombar por encontrar ou comparar, né? Com quem vou encontrar ou com quem vou me deparar, né? Mudar de caras é super legal. Então, aí a expressão informal é super legal, né? É uma expressão que a gente só pode usar na nossa fala. Quando a gente vai escrever, a gente tem que substituir por uma palavra, uma expressão mais formal. Então, aí poderia ser muito bom, ótimo, né? Então, a gente substituiria a expressão super legal por muito bom ou por ótimo. Vem gente de um montão de lugares, então, de um montão, né? Que é uma expressão também informal. Então, a gente poderia colocar, né? Vem gente de muitos lugares ou de vários lugares. Então, poderia ser de muitos ou de vários. B. Porque no texto, Bruna e sua irmã usam linguagem informal ao conversarem? Porque elas são irmãs, né? E existe certa intimidade. Então, quando a gente tem uma ligação com a pessoa que a gente está conversando, a gente é mais íntimo dessa pessoa, a gente não precisa se preocupar com a fala correta, com o uso correto das palavras, porque ali é uma pessoa que a gente é íntimo, que a gente tem um contato, né, pessoal. Mas quando a gente está num lugar, né, que são pessoas que a gente desconhece, que é um ambiente mais formal, então a gente precisa se ligar na nossa fala para a gente falar de forma correta, né, de uma linguagem formal. Então, é porque elas são irmãs, existe uma certa intimidade, liberdade, né, entre elas para conversarem assim. Então, pronto. A atividade corrigida, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo com a hora da leitura, né? Então, acompanha aí junto comigo. Você já leu um texto teatral? Se ainda não, nesta sessão descobrirá como é diferente de ler um texto narrativo onde é alguém que conta a história, que narra a história, e como também pode ser divertido. O trecho que você vai ler é parte de um texto que, em 2004, ficou em segundo lugar no Prêmio Funarte de Dramaturgia, pela região Nordeste, e foi escrito por André Filho. Primeiramente, você lerá sozinho, ou seja, fará uma leitura silenciosa. Vamos lá? Então, aí abaixo, né, tem o título, que é Outra Vez, Era Uma Vez. Aí, a gente tem aí, né, a imagem das máscaras, né, que representam o teatro, né, que é o drama, a comédia que a gente estudou, né? E abaixo já começa, né, com a listagem dos personagens, que é Hilda, Carlos, Dani, Francisco, Jeff, Luluca, Marcel e Poeta. Então, aí são a lista dos personagens. E já se começa, né, o texto da peça teatral com aí o título Cena 1. Porque o texto de teatro ele é dividido em cenas, né? A apresentação teatral é dividida em cenas. Então, essa primeira parte é a cena 1, né? E quando essa cena acaba,
as cortinas se fecham e os telespectadores, né, as pessoas que estão assistindo, elas vão aguardar o início da próxima cena, que é o próximo ato, né? Mas vocês vão fazer essa leitura silenciosa, né, sozinhos, porque é um texto muito longo. Então, prestem atenção na estrutura desse texto. Como é que se começa esse texto? Como é que ele é organizado, né? Para você depois responder a essas questões aí onde tem linhas e entrelinhas. Mais abaixo aí do texto, eu vou continuar com vocês. Vocês vão fazer a leitura desse texto sozinho, né? Eu não vou ler aqui porque é um texto muito longo. Então, vocês vão fazer a leitura e logo abaixo tem algumas informações, né? Alguns informativos. E diz assim: o texto tem 8 personagens, certo? Então, se possível, reúna-se agora com 8 colegas de sua classe para fazer a leitura conjunta do texto. Organizem-se para que cada um leia a fala de um personagem e um leia as rubricas. As rubricas, que não tem acento, né? Caso não seja possível formar um grupo de 9 pessoas, forme um grupo menor. Nesse caso, os participantes poderão ler as falas de mais de um personagem. Aproveitem para, durante a leitura, fazer a interpretação dos personagens escolhidos. Muito bem, vamos pensar um pouco agora sobre o que acontece no trecho de outra vez, era uma vez, que você leu. Então, como a gente está tendo aulas remotas, não tem como a gente fazer, né, essa dinâmica de leitura, de formar grupos e cada um ficar responsável por ler um personagem, a fala de um personagem. Então, você vai fazer a sua leitura imaginando, né, como seria cada personagem, né? Será interessante vocês usarem a imaginação de vocês, né? E ao ler, vocês poderem mudar a entonação da voz para parecer com outro personagem, né? E ficar imaginando aí como seria essa cena, né? Onde eles interagiam, conversavam, esses 8 personagens, tá certo? E a partir dessa leitura, você vai responder aqui. Número 1. Onde acontece a cena inicial, ou seja, a primeira cena desse texto. Onde é que acontece? Qual é o ambiente, o lugar onde acontece essa história? Aí você vai responder. Lembrando que tem que ser uma resposta completa, não é só botar escola, igreja. Não, vai fazer uma resposta completa. A cena inicial da história acontece em tal canto. Então, tem que ser uma resposta completa. 2. Ao ler o texto, conclui-se que o poeta é um homem jovem ou mais velho. Justifique sua resposta transcrevendo o texto do texto. Então, se você quiser que ele é mais velho, você vai ter que encontrar uma parte no trecho do texto que comprove que ele é mais velho. Se você quiser que ele é mais jovem, também tem que encontrar um trecho no texto que comprove que ele é mais jovem. 3. Explique como devemos interpretar o texto a seguir. Poeta, falando num tom recitativo. Então, o que é falar num tom recitativo, né? Lembrando que recital é a leitura do poema, né? Então, como ele é poeta, então explica aí com suas palavras o que significa falando num tom recitativo. 4. Releia esse trecho do texto. Tocam instrumentos, percussão, violão, flauta, a música nos remete a um frevo de bloco. Letra A. Circule o gênero musical citado no trecho. Então, você vai ter que circular aqui nesse trecho, né, que está em negrito, qual é o ritmo musical que é citado aí. B. Procure a palavra remeter no dicionário e depois explique o que significa dizer que a música tocada na cena deve remeter o ouvinte a esse gênero musical. Então, aqui, minha gente, não tá pedindo para você ir no dicionário, pegar o que tá lá escrito, né, do significado de remeter e escrever aqui, não. Você vai ler lá no dicionário o que quer dizer remeter e vai explicar aqui o que significa dizer no texto que a música tocada na cena deve remeter o ouvinte a esse gênero musical. Então, você vai explicar com suas palavras o que é que isso quer dizer. 5. Explique por que, quando o poeta pede que os personagens saiam, um deles responde, mas já saímos, não tá vendo?
Você vai explicar essa parte, é porque ele falou isso. B, qual problema impede que o poeta perceba esse acontecimento? Então, tudo isso, minha gente, é interpretação do texto. Você precisa ler o texto com atenção para você conseguir responder. Se você está sentindo dificuldade, leia de novo o texto, né? C, em que momento ele se dá conta desse acontecimento? Você também vai ter que encontrar essa informação no texto. 6, releia uma fala de Luluca. Luluca, você não perde essa mania de não acreditar nas coisas que faz. Tá na hora de parar com isso, hein? A que Luluca se refere? Quando Luluca fala isso, ela tá se referindo ao quê? 7. De acordo com o personagem Marcel, porque no teatro pode tudo? Então, é de acordo com o que ele falou no texto. Então, tem que ler para encontrar, né? 8. Releia mais um trecho do texto. Dani. Ah, é fácil. Você só precisa... Aí, todos. Inventar histórias. Por que você acha que a palavra histórias foi escrita com letra inicial maiúscula? Então, você vai ter que dizer por que o autor usou esse recurso, né? De colocar aí a palavra história com H maiúsculo. Porque a gente sabe que história não é um substantivo próprio e que também não é início de frase, nem tá aí depois de pontuação para ele ser com letra maiúscula. Ele usou esse recurso com algum intuito, com algum desejo. Então, você vai ter que identificar. 9. Os personagens do texto conversam em um tom formal ou informal? Transcreva um trecho que comprove a sua resposta. Então, se você responder que é formal, vai ter que justificar. Se você responder que é informal, você também vai ter que justificar, tá certo? Então, por hoje, como atividade, vocês vão fazer a leitura desse texto, né? Que é um texto de uma peça teatral. Vocês vão fazer a leitura e vão responder a atividade linhas e entrelinhas, que vai da página 73 à página 74. E quando for quinta-feira, aí nós vamos continuar aí com a atividade na ponta da língua. Então, por hoje, é isso. Espero que vocês façam, né? Até quinta-feira, porque na quinta-feira a gente já vai corrigir essa atividade e dar continuidade, né, às páginas, para que a gente possa terminar logo esse material, certo? Então, por hoje é só. Eu desejo a vocês um bom dia de estudo, né? Façam tudo com capricho, com atenção, com responsabilidade. E até a próxima aula. Beijo em todos.